Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, bem-vindas, a mais uma conversa do nosso primeiro seminário de Professores em Ação, Práticas Educacionais e Boas Ideias utilizando a tecnologia ao nosso favor. Eu sou a Fernanda e recebi o convite da organizadora Jaqueline para conversar um pouquinho sobre as minhas experiências em sala de aula. Mas antes de eu falar propriamente sobre o tema que eu escolhi para abordar aqui hoje com vocês, que foi sobre a utilização de ferramentas de interação social em sala de aula, eu queria me apresentar e falar um pouquinho da minha prática de trabalho. Eu sou formada em História, leciono desde que me formei, tem mais ou menos uns 11 anos isso, e leciono para alunos do ensino fundamental dos anos finais, ensino médio e o EJA. Trabalho tanto na rede municipal, daqui de Juiz de Fora, quanto na rede estadual de Minas Gerais. Eu também atuo há algum tempo como professora de informática educacional, aqui na rede municipal de Juiz de Fora, e também atuo na educação à distância ao longo dos meus últimos 10 anos. Tá? Na EAD, eu já passei por várias funções, já fui tutora, já fui coordenadora de tutoria e atualmente eu sou professora pesquisadora no SEAD aqui na UFJF. Eu faço parte de uma equipe multidisciplinar e pedagógica e que atua auxiliando os cursos à distância e os professores da UFJF, em relação à plataforma Moodle. Tá? E aí, ao longo do tempo, com essas experiências, eu percebi que eu sempre tinha necessidade de estar atualizando as minhas práticas metodológicas, a forma de eu trabalhar os meus conteúdos, seja na história, seja trabalhando na EAD, ou seja na informática educacional. E querendo ou não, a experiência em outros campos, além da história, da informática e na educação à distância, me contribuíram para que eu começasse a utilizar outras ferramentas, outras estratégias de ensino dentro da disciplina de história. Como professora de história, eu vejo que a cada ano que passa, meus alunos têm dificuldade de acessar a imaginação. Aí você vai falar assim, mas por que a imaginação, Fernanda? O que a imaginação tem a ver com a história? A disciplina de história, ela versa sobre o papel do homem ao longo do tempo e como ele está em constante transformação, conforme esse tempo vai passando, tá? E muitas das vezes, em sala de aula, é preciso utilizar a imaginação para conseguir transpor o conteúdo didático, para passar para conseguir compreender o que a gente chama de a tal decoreba, Infelizmente, o que a gente mais escuta, ou pelo menos o que eu mais escuto dos meus alunos, e de alunos que estão chegando para mim, é de que eles não gostam de história, porque história tem que ler muito e tem que decorar o conteúdo. E eu, como historiadora, eu discordo em parte dessa fala deles. Realmente, nós temos que ler muito. Somos leitores ávidos. Ao mesmo tempo, nós precisamos compreender o que aconteceu no passado. Se a gente compreende, se a gente entende, a gente não precisa decorar. Só que como parte dessa compreensão, é preciso também utilizar a imaginação. Eu não sei o porquê dos meus alunos, às vezes, não conseguirem imaginar quando eles estão já na adolescência, se foi algo da infância, se é a falta de leitura, mas como professora, então, eu preciso incentivar que eles consigam acessar esse lado criativo, esse lado imaginativo. E aí, ao perceber, então, essas dificuldades, eu passei a pesquisar e a testar materiais para trabalhar em sala de aula. A maioria desses materiais foram de própria elaboração, e eu falo, depois de muitas tentativas e muitos erros também, de muitos ajustes, eu percebo como os meus alunos se interagem, como eles se identificam com o conteúdo quando eu alio com o lúdico. Esse lúdico pode ser desde uma cruzadinha
até um jogo de tabuleiro ou um quiz, uma gincana, algo que desperte o interesse deles pelo conteúdo, que eles acessem esse conteúdo de história que eles já carregam falando que isso é chato de uma forma diferente e que se torna divertido. Quando pensamos em atrelar a tecnologia ao ensino, há sempre dois equívocos que os professores, colegas de trabalho, cometem, e aqui eu abro um grande parênteses, né, porque eu também preciso me incluir nessa situação. E esse aqui, um desses equívocos né, que a gente pensa que usar tecnologia em sala de aula significa eu pegar um filme ou uma aula num PowerPoint e projetar lá pelo Datashow e tá pronto, tá resolvido. Né? Utilizar um recurso pedagógico, tecnológico, né, em sala de aula é de fato pensar como que esse objeto ou material mudará a forma de compreensão do meu aluno. Então, assim, eu preciso sempre fazer algumas perguntinhas, e eu sempre me pergunto na hora que eu estou planejando montando, né, as minhas aulas e os meus planos de aula, de curso, sobre esses recursos que eu proponho a utilizar. São 3 perguntinhas, né? Qual o recurso que eu pretendo utilizar? De que maneira esse recurso enriquece a minha aula? E como avaliar se esse recurso realmente acrescentou algo na minha disciplina, na minha aula, tá? Tô falando isso porque, e não me entendam mal, mas a gente é levado a crer que pegar uma aula num Datashow, né, pegar um PowerPoint, inserir lá no Datashow e espelhar na parede, eu tô usando um recurso diferente na aula. E não, nós não estamos usando. Nós só estamos projetando esse conteúdo de forma diferente. Eu simplesmente pegar minha turma, colocar na sala, passar um filme e não fazer uma discussão sobre esse filme, atrelar o conteúdo que eu estou trabalhando, eu não contribuo em nada com a minha aula, com o meu conteúdo. Então, para qualquer coisa que nós formos utilizar dentro de sala de aula, nós precisamos refletir sobre realmente a funcionalidade, né, o que é a contribuição desse recurso e como que eu posso abordar ele. Eu vou passar um filme, o que eu vou fazer depois desse filme? Eu vou fazer uma roda de conversa, eu vou fazer um questionário, eu vou pedir para eles fazerem um trabalho comparando com o conteúdo que foi trabalhado em sala de aula, até porque o filme, na minha disciplina de história, é uma forma de apresentar utilizar a tal da imaginação que os meus alunos têm dificuldade, né? E eles vão ver algo sobre um período determinado, né? Então, eu preciso pensar sobre esses recursos e a forma que a gente utiliza, tá? Um outro grande equívoco que nós cometemos é acreditar que a tecnologia é sinônimo do digital. Eu dei o exemplo do Datashow e do vídeo, que são coisas digitais. Né? A gente vive hoje na era da digital. Mas tecnologia, de fato, ela não significa ser digital. É um equívoco que a gente comete. Ela não são sinônimos essas palavras. Né? Tecnologia é todo material, todo recurso que eu possa utilizar. E esse recurso pode ser uma cruzadinha, pode ser um jogo de tabuleiro, pode ser um jogo desenvolvido fora de sala de aula, ou pode ser coisas digitais, né? A utilização de um celular, de um tablet, do computador, uma pesquisa na internet, tudo isso, né, tem a ver com o digital, tá? E aí agora que eu já dei essa diferenciação, né, eu vou falar de fato de algumas ferramentas digitais, né? Por que dessas escolhas? Primeiro que essas ferramentas, elas podem ser usadas e devem, sempre na medida do possível, de acordo com o plano de aula de cada professor, em qualquer disciplina, não é uma disciplina de história ou de informática, né? Elas podem ser usadas dentro de sala de aula, depois que nós voltarmos para as nossas aulas regulares, tá?
E deixando muito claro que a utilização de ferramentas de conversação, ferramentas para pesquisa, elas de forma alguma, elas substituem o papel do professor em sala de aula. Até porque nós, professores, temos que mediar a utilização dessas ferramentas, senão elas não vão funcionar, senão elas não vão atingir o objetivo. Então, eu escolhi 3 recursos, né, para falar um pouquinho hoje, que foram o WhatsApp, o Instagram e o Hangout. E vocês me perdoem se eu pronunciar errado algum dos 3, mas eu sou professora de história e eu não, infelizmente, eu não domino muito bem o inglês, tá? Então, eu vou falar primeiro do WhatsApp, que é a ferramenta que todos nós utilizamos, né? É uma ferramenta de interação social, que nós conversamos, seja para um grupo da escola, para a direção passar informações, a equipe pedagógica conversar com os professores, para a gente mandar piada, para a gente conversar com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos crushes, né? Então, é uma ferramenta que todos nós utilizamos e que os nossos alunos também utilizam. Mesmo que eles não tenham um computador em casa, a maioria hoje dos nossos estudantes, pelo menos eu posso falar da minha realidade, né, e realidade de alunos de periferia, que a maioria tem acesso a um celular. Nem sempre com Wi-Fi, muitas das vezes eles utilizam somente a rede 3G, né, ou 4G, e com dados limitados, mas eles têm acesso a essas redes sociais que todos nós utilizamos na nossa vida fora da escola. E aí, então a gente se pergunta como utilizar esse WhatsApp, né? Gera problemas porque a gente vai disponibilizar um telefone nosso para o nosso aluno. Tem alunos que às vezes não têm noção, vão mandar piadinhas, vão mandar mensagem, vão achar que é o amiguinho do professor, né? Mas nesses meus anos de prática, eu venho percebendo o seguinte: quando eu determino, quando eu explico como as regras funcionam, né, todo jogo tem uma regra. Então, quando eu deixo claro para os meus alunos quais são as regras escolhidas e quais elas são definidas e como elas têm que ser seguidas, a grande parte deles seguem direitinho, tá? Então, é uma possibilidade a gente montar um grupo no WhatsApp com esses alunos. Esse grupo pode ter conversas abertas para o grupo ou conversas fechadas aonde só o professor posta. E ele pode, em alguns momentos, abrir o espaço para discussão e os alunos, nesses momentos, conversarem, né? Então, algumas regrinhas, né, que acho que são legais para colocar num grupo com alunos, né, que aquele espaço, lembrar que aquele espaço é um espaço para estudo, então é um grupo de estudo, só que ele está numa ferramenta digital, né? Ele está aqui na palma da minha mão no telefone. E esse grupo de estudo vai ter, então, conteúdos da disciplina, onde você pode colocar uma lista de exercício, pode colocar um vídeo que achou interessante, que está lá no YouTube, que você não vai trabalhar dentro de sala de aula, mas que ele vai enriquecer o conteúdo e você pode disponibilizar para o seu aluno. Você pode colocar uma charge, né? Pode colocar um quiz, pode fazer um questionáriozinho, uma enquete, pedir para eles responderem. Essa enquete pode ser um exercício, como pode ser algo sobre uma ferramenta, algo que eles gostariam de trabalhar dentro da disciplina que você está abordando, tá? Então, existem N possibilidades de trabalho com o WhatsApp, que é um aplicativo que todos eles praticamente têm acesso diário. Até nós temos um grande problema, às vezes, dentro de sala de aula, que o aluno não quer largar o celular e está o tempo todo na rede social. Então, é utilizar essa rede social ao nosso favor. E não que ela seja a nossa inimiga, porque muitas das vezes ela se torna pela postura que os nossos alunos se colocam de conversar dentro de sala de aula, de utilizar o celular no momento inoportuno. Tá? O segundo recurso, então, é o Instagram. O Insta é uma ferramenta com N possibilidades. Ele surgiu com a ideia, a proposta dele é de apresentar
de apresentar, não, desculpa, de você postar fotos, imagens, ou vídeos, e de forma que você não tenha que escrever muita coisa, né? Você apresenta mais uma foto, então eu tiro uma selfie e coloco lá, né? Essa foto diz muito, uma foto diz uma imagem, ela diz algo que aconteceu. Ou então eu coloco um vídeo. Mas hoje o Insta ele tem muito mais opções do que só essa, de eu pegar uma foto minha num local e postar para que as pessoas vejam esse meu momento de felicidade, tá? Hoje em dia é uma ferramenta que muitos profissionais vêm utilizando para mostrar o seu trabalho, para divulgar. E então tem muito conteúdo bacana e de qualidade. Um exemplo que eu dou é o projeto, vou colar aqui, né, da Árvore de Livros, @Árvore de Livros, tudo junto. Esse projeto, eles colocaram agora, lançaram nesse período de quarentena e ele vai seguir pós-quarentena, né, de sempre lançar um livro pelos stories do Insta. Um livro, se a gente for pensar, ele é grande, então vai precisar de muitos stories. Os nossos alunos não têm o hábito da leitura, não têm o hábito de pegar um livro, né, e ler ele. Mas eles têm o hábito de ficar o tempo todo no telefone. Então nós podemos incentivar que eles leiam, passem a ler pelo Instagram. O primeiro livro que eles disponibilizaram, tá lá nos destaques, é o Alienígena, do Machado de Assis. E foi muito bacana, porque então, cada imagem vem com um pedacinho curtinho. Tem muitas páginas, então. E em alguns momentos, eles vão pedir, vai aparecer assim uma digitalzinha no cantinho da imagem, falando assim, segure, aperte a sua digital aqui, porque você vai se congelar a página e vai conseguir ler. Aí você passa. Outros momentos vão aparecer setinhas, então você clica nessas setinhas e vai mudando as páginas. Então, é uma forma de utilizar a tecnologia a nosso favor na hora do ensino. Eu posso utilizar isso tanto agora que nós estamos em quarentena e preocupados como abordar os nossos alunos, como trabalhar com eles, né? E também quando a gente retornar para a sala de aula. Eu posso continuar utilizando isso, eu posso continuar indicando. Outras páginas bacanas, né? A gente tem a página da BBC, a página da Super Interessante, que trazem chamadas de matérias e textos curtinhos explicando essas matérias, sempre com alguma curiosidade, e matérias relacionadas com o que a gente trabalha em sala de aula. E lá tem um link disponível que, se o aluno quiser se aprofundar no assunto, ele entra no site da revista, né, do jornal e assim por diante. Então, são possibilidades de enriquecer os nossos alunos com conteúdos no meio digital. E no meio digital que eles acessam diariamente. Porque esses jornais, essas revistas estão disponíveis na internet. Mas os nossos alunos não jogam na busca do Google para conversar, para procurar sobre isso e ler, né? Então, se na rede social que ele utiliza tem essa indicação, isso se torna interessante. Eu, por exemplo, eu alio, no momento, eu estou aliando com um grupo de alunas, que eu estou dando aula, preparando para uma prova de seleção no final do ano. Tanto o WhatsApp, o grupo do WhatsApp, quanto o Insta. No Insta eu busco informações, como eu também já indiquei algumas páginas e pedi que elas buscassem informações para elas postarem essas informações lá no grupo. Então, o trabalho delas agora, além de fazer os exercícios e escutar os meus áudios explicando o conteúdo, ou assistindo alguma videoaula que eu disponibilize, também é de procurar conteúdos que possam enriquecer as nossas discussões. E o terceiro recurso, quer dizer, antes de eu voltar chegar no terceiro recurso, eu ainda tenho um recurso que ficou faltando dentro do Instagram,
que é os stories, né? Que dentro dos stories eu posso fazer um quiz com os meus alunos. Então eu posso lançar a minha página, Professora Fernanda, que ainda não existe, né? Mas que é um projeto que está saindo do forno. E eu posso começar a colocar ali perguntas do conteúdo da disciplina diariamente, ou levar alguma curiosidade da disciplina de história, ou um exercício de matemática, aquelas pegadinhas de matemática que utilizam a lógica, né? E levar para lá e permitir que os alunos interajam respondendo. Então, eles podem falar sim ou não, eles podem responder as perguntas, e com isso você vai tendo um retorno, vai ter uma participação dos seus alunos, tá? E ainda existe a possibilidade de gravar as lives. As lives, elas têm duração de 55 minutos. A gente acha que é 1 hora, mas ele encerra com 55 minutos a transmissão ao vivo. E você pode, nessa transmissão ao vivo, falar sobre algum determinado conteúdo, dar alguma dica, dar alguma orientação, e os alunos podem interagir mandando mensagens por escrito. Então, ou colocando os emoticons, né? As reações que eles têm de acordo com aquilo que você fala, tá? E por último, né? Chegando no nosso terceiro recurso, que é o Hangout. O Hangout é atrelado ao Google e ao Gmail, né? E temos vários tipos de Hangouts. Nós temos o Hangout ligado ao Google Sala de Aula, o Hangout Meet, né? Mas eu vou falar aqui do Hangout mesmo, o original, que é aquele que quando eu acesso o e-mail do Gmail, tem lá na barrinha do lado esquerdo, tem um bate-papo por ali. Ou eu posso baixar o aplicativo no meu celular e conversar pelo aplicativo, tá? O Hangout é um bate-papo, seja por escrito ou seja aqui, né, uma videoconferência que permite até 10 participantes ao mesmo tempo. Então, eu posso colocar 10 alunos, ou quer dizer, 9 alunos e mais eu como professora, para conversar ao mesmo tempo, durante o tempo que eu quiser. O Hangout ele não determina um tempo limite para essa transmissão. O problema dele é limitar para uma sala de 10 pessoas, tá? Como soluções para isso, né? Eu posso trabalhar hoje com o Zoom, fazendo essas videochamadas. Ele permite que a partir de 3 alunos, gratuitamente, eu tenha uma sala de duração de 40 minutos, aí ele não me limita o número de pessoas, mas ele me limita o meu tempo de apresentação, né, de conversa. E quando a gente estiver dentro da sala de aula, novamente, nós podemos fazer um projeto para a escola. E o Google tem o Google Sala de Aula, que é um conjunto de aplicativos, de suítes, que fica muito bacana e que toda escola pública pode fazer o cadastro para trabalhar esse material utilizando a informática, aliando a informática a toda a disciplina e não ser uma disciplina em específico, né? E aí a escola faz o cadastro, ela paga uma anuidade, mas é uma anuidade muito baratinha, para uma escola é um valor bem simbólico, né? Mas eu, quanto professora, eu não posso fazer essa assinatura, tem que ser a escola. É uma restrição do Google que não seja um projeto individual, mas sim um projeto colaborativo, né? Um projeto que toda a escola desenvolva. Hoje já existe algumas escolas trabalhando com isso, mas todas que eu conheço são da rede particular, né? Sendo que nós, da rede pública, temos uma ferramenta bem legal, acessível, que pode ser trabalhada, né? E que nós não aproveitamos. Bom, o meu tempo aqui já passou do limite, né? Foi só uma contribuição essa minha fala, foi rapidinho, né? Eu vou disponibilizar o meu e-mail, tá? Que é fernandaamaral.oliveira@gmail.com. Se alguém quiser entrar em contato, pode mandar uma mensagem,
né? Estou aqui à disposição para conversar com qualquer colega de trabalho, tá ok? Eu espero que conversar um pouquinho sobre as minhas práticas educacionais, as minhas práticas de ensino e essas minhas N experiências, né, nas várias modalidades de ensino e em disciplinas diferentes e com ferramentas que estão no nosso dia a dia possam ajudar, né, a todos os nossos colegas que estão aí também nas suas casas nesse momento de quarentena e todos preocupados em como nós vamos preparar as nossas aulas e como enriquecer elas e como atender os nossos alunos para que eles não fiquem parados nesse momento. Tá bom? Um beijão a todos, um grande abraço e tchau.